Fala galera, meu nome é Thaleson e nessa aula nós vamos aprender a estrutura de decisão if, else, if. Uma estrutura bem bacaninha que você vai achar o máximo, vem comigo. Nessa aula nós vamos ver um exemplo de problema. A gente vai ver a própria estrutura de if, else, if e a gente vai codificar essa estrutura para a gente ver como é que está funcionando. Primeiro vamos começar com um exemplo de problema. Digamos que a gente tem um aluno que tirou uma média X. A gente quer saber se ele está aprovado, se ele está reprovado ou se ele está de avaliação final. A gente vai dizer que o aluno está aprovado se a média dele for maior ou igual a 7. A gente vai dizer que o aluno está reprovado se a média dele for menor do que 4. E a gente vai dizer que o aluno está de avaliação final se não estiver nem aprovado, nem reprovado. A gente tem como fazer isso só com ifs. De modo geral, a gente consegue fazer a seleção que a gente quiser só utilizando if. Só que às vezes essa seleção pode ficar mais difícil do que a gente utilizar outras estruturas. Como é que a gente pode fazer utilizando if? Vamos lá, utilizando 3 ifs, como é que a gente pode fazer? A gente pode perguntar se é maior ou igual a 7, um primeiro if. Se é maior ou igual a 7, está aprovado. A gente pode fazer um outro perguntando se é menor que 4. Então, se ele é menor que 4, ele está reprovado. E a gente pode fazer um outro perguntando se é menor que 7 e é maior ou igual a 4, que nesse caso, menor que 7 não vai cair no primeiro if, e maior ou igual a 4 não vai cair no segundo if. Então, a gente pode fazer um terceiro if que vai representar o caso contrário. Só que tem uma forma bem mais fácil da gente fazer isso do que ficar tentando imaginar situações que não caem em nenhum dos outros ifs anteriores, que é utilizando a estrutura if, else, if, que nós vamos ver agora. Vamos lá. Nessa estrutura a gente pode só perguntar se é maior ou igual a 7, se é menor que 4 e fazer um else caso contrário. Então vem comigo que a gente vai entender como é que essa estrutura está funcionando. Essa estrutura de decisão especifica um passo a passo caso uma condição seja verdadeira, outro passo a passo caso a primeira condição seja falsa e a segunda condição seja verdadeira. Perceba como é que você vai fazer aqui. Você vai colocar um if e uma condição. Beleza. Até aqui, até essa chave, é um if normal. Aí, depois dessa chave, o que é que você vai ter? Você vai ter um else. Um else significa o quê? Que só vai ser executado o else se o primeiro if for falso. Então, se essa condição for verdade, já executa o primeiro if e morreu. Se for falso, aí que você ignora o primeiro if e vai para o else. Indo para o else, o que é que você vai ter logo depois do else? Um if. Então, essa condição do if, que está logo após o else, só vai ser testada se a primeira condição for falsa. Então, o resumo é, se a primeira condição é verdade, executa o primeiro bloco de código. Se a primeira condição for falsa, se eu testei aqui e ela é falsa, eu vou testar a minha segunda condição. Eu só testo minha segunda condição se a primeira for falsa. Beleza? Então, a gente pode utilizar essa estrutura para fazer aquele programinha de uma forma mais simples. Vamos para o CodeBlocks, codificar isso aqui. Estou aqui no CodeBlocks, venho aqui, File, New, Empty File. Vou aproximar aqui para a gente salvar como if, else if.c. Aqui eu vou colocar nossa biblioteca padrão, nossa biblioteca para leitura e escrita, int main, e vamos lá. Aqui eu vou fazer um float para ser a média do aluno
e pedir para o usuário digitar essa média. Então, vou fazer uma scanf, %f, float é %f, e colocar na posição de memória da variável média. Agora, para utilizar os ifs, para saber se ele está aprovado ou reprovado de final, o que é que eu posso fazer? Eu posso perguntar se ele está aprovado, se a média for maior ou igual a 7. Eu vou escrever, colocar um printf, aprovado. Se a média for menor do que 4, ele está reprovado direto. Então, printf está reprovado. E quando é que ele está de avaliação final? Ele estaria de avaliação final se a média não fosse nem suficiente para ser aprovado, ou seja, é menor do que 7, e nem é suficiente para ser reprovado. Então, a média dele é maior ou igual a 4. Se isso acontecer, printf, avaliação final. Beleza. Esse código está funcionando. Vou testar aqui. Compilar e executar. Colocar um 7. Um 7, o aluno está aprovado. Vou testar outra vez. Um 6.9, o aluno está de avaliação final, porque ele vai testar se está aprovado, não está. Está reprovado, não está. Então, ele vai ver que é menor do que 7 e a média é também maior ou igual a 4. Tem um maior ou igual a 4 aqui. É maior ou igual a 4 e menor do que 7. Então, já está de avaliação final. Para ele estar reprovado, tem que ser uma nota menor do que 4. Então, se esse cara por um acaso tirar um 3, ele está reprovado. Beleza, esse código está funcionando. Só que, para a gente criar essa nossa condição, a gente teve que ter muito cuidado observando todas as condições anteriores, para saber todos os casos que não ia cair nas condições anteriores. Quando a gente tiver várias condições anteriores, essa nossa condição pode ficar muito grande, pode ficar bem difícil da gente fazer, da gente pensar. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode utilizar aquela estrutura de if-else para só testar uma próxima condição se por um acaso a primeira for falsa. Quando é que a gente usa a estrutura de if-else? Quando a gente só quer executar uma das condições. Então, a gente vai fazer várias condições e só vai executar uma. Como é que eu faço isso? Eu vou colocar um else depois do primeiro if, que vai representar o quê? Que se o primeiro if for verdade, se essa primeira condição for verdade, eu já executo esse primeiro if e ignoro o que está depois. Então, eu ignoro o else, porque o else só vai ser executado se o if for falso. Se por um acaso o if for falso, que eu vou testar o próximo if. E é isso que eu vou estar fazendo aqui. Aí eu posso substituir a minha condição bem louca, minha última condição, por um else. Que isso aqui vai funcionar como? Como é que isso aqui vai funcionar? Se a primeira condição for verdade, executo o printf e ignoro o resto. Porque todo o resto está sendo relacionado utilizando um else. Então, eu só vou testar esse if se o else for executado. Se o else for executado, eu testo o if. Então, eu testando esse if, se ele for verdade, vai executar o printf que está dentro do if. Ele só vai executar o else se por um acaso esse segundo if for falso. Que ele só vai acabar testando esse segundo if para saber se é verdadeiro ou falso, se o primeiro for falso.
Vamos ver na prática, testando aqui para a gente ver acontecendo. Vamos lá. Quando eu coloco um 8, o que é que vai acontecer? Como o nosso programa vai ser executado? Esse 8 vai para a variável média. Aí, eu vou testar se média é maior ou igual a 7, executando esse if. Média é maior ou igual a 7? É. Se a média é maior ou igual a 7, vai executar o printf e não vai executar o else. Então, perceba que o else não vai ser executado. E esse else está relacionando com esse if, que esse if está relacionando com o else, que no final, nada desses comandos aqui inferiores vão ser executados, porque os comandos posteriores só vão ser testados, as condições só vão ser testadas, se as condições iniciais forem falsas. Vamos pegar, testar com outro valor. Agora vamos colocar para ele estar reprovado. Se por um acaso for um 3.9, o que é que vai acontecer aqui? O 3.9 vai para a média. A média vai testar se é maior ou igual a 7. Não é. Se não é maior ou igual a 7, eu vou executar o else. E o que é que tem nesse else? Tem esse if else. Aí eu vou testar. É verdade que média é menor que 4? É. Então, imprime reprovado e ignora o else final. Então, esse else não vai ser executado. Agora, o último teste, né, para saber se ele está de avaliação final. Se eu colocar um 4.5, como é que esse 4.5 vai executar aqui para a gente? 4.5 vai para a média. Eu vou testar se média é maior ou igual a 7, que no caso não é. Então, esse if não vai ser executado. O primeiro if não sendo executado e tendo um else logo depois, esse else vai ser executado. Esse else sendo executado, o que é que vai acontecer? Esse if else vai ser testado. Então, vamos lá. Agora eu vou testar. É verdade que a média é menor do que 4? Não. 4,5 não é menor do que 4. Então, esse if, o if, vai ser ignorado. E se eu tenho um else logo depois de um if que deu falso, esse else é executado. Então, vai imprimir para a gente a avaliação final. Beleza, pessoal? Isso é a estrutura do if, else, if. Basicamente, toda seleção a gente pode estar realmente utilizando só o if, só que pode ser que nossas condições fiquem bem complicadas. Então, essas estruturas vêm para facilitar para a gente criar nossas condições. Perceba que aqui com 3 possibilidades já ficou bem mais fácil de eu construir minha terceira possibilidade, que é se não acontecesse nenhuma das duas anteriores. E quando a gente tiver várias outras possibilidades, essa estrutura do if, else, if vai lhe ajudar bastante. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Nessa aula é só. Qualquer dúvida, manda mensagem ou deixa um comentário. Bons estudos e até a próxima. Valeu!